Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Conect Fla, Universo Rubro-Negro do nosso Mengão. É um prazer tê-los aqui nessa quarta-feira, dia 13 de maio, para um rápido bate-papo comentando as novidades no futebol do Rio de Janeiro e, em especial, o projeto de lei que foi apresentado à Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro, de autoria do deputado Felipe Neto, com o objetivo de, caso aprovado, viabilizar o retorno do futebol dentro de todo um conjunto de normas procedimentais fixadas no protocolo médico. A você que já é seguidor do canal Conect Fla, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A você que me assiste pela primeira vez, bem-vindo ao canal. Se puder, se inscreva. A todos vocês, deixem um like, ativem o sininho de notificações e vamos juntos. Pessoal, tem bombado aí ao longo do dia, tem corrido a notícia aos quatro ventos, que hoje o destino do futebol do Rio de Janeiro pode estar nas mãos dos deputados estaduais do Rio de Janeiro. E é verdade. Para vocês entenderem, hoje existe a intenção da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, e de 10 dos 12 clubes que integram a primeira divisão do futebol estadual do Rio, de retornarem de imediato aos treinamentos. Ressalva feita ao Fluminense e ao clube do Botafogo, os outros 10 clubes, Flamengo, Vasco e os outros 8, considerados carinhosamente como clubes pequenos, Boa Vista, Madureira, Bangu e os demais, todos eles, salvo Botafogo e Fluminense, têm a intenção de voltar de imediato aos treinamentos para possibilitar o mais rápido possível e dentro de todo um esquema de segurança o recondicionamento dos atletas, a devolução dos atletas ao ambiente de treino e, enfim, poder programar o retorno das partidas de futebol. A intenção dos clubes do Rio e da federação é de que os treinos retornem de imediato para que se possa aproveitar essa segunda quinzena de maio com treinamentos feitos, repito, sobre todo o procedimento de segurança médica, para que em junho se possa viabilizar, com base num novo protocolo, com procedimentos adequados para a realização das partidas, se possa viabilizar o retorno dos jogos de futebol no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo primeiro, que é o de encerrar o campeonato estadual, permitindo que se realizem as 12 partidas que faltam para a conclusão da fase de grupos da Taça Rio, as 6 partidas da quarta rodada e as 6 partidas da quinta rodada, e, enfim, se realizem as semifinais e a final da Taça Rio, havendo necessidade, a final do campeonato estadual. Bom, a Federação do Estado do Rio de Janeiro precisa de 6 datas para realizar as partidas. Com 6 datas é possível que se encerre o campeonato estadual. Se não houver a necessidade de final do estadual, bastam 4 datas. É dizer, se o Flamengo vencer a Taça Rio e o Fluminense não ficar em primeiro colocado geral, se o Flamengo ficar em primeiro colocado geral e vencer a Taça Rio, bastam 4 datas. A título de exemplo, uma quarta-feira, um domingo, uma quarta e um domingo. 10 dias são suficientes, 11 dias, para viabilizar a extinção do campeonato. Havendo necessidade de final, a gente precisaria de mais 2 datas para 2 finais, ou, se houver um acordo para uma única partida final, apenas uma quinta data. Em que pé estamos hoje? Nesse momento, os clubes não estão retornando aos treinos, o Flamengo, por exemplo, e os outros 9 que querem voltar aos treinos, única e exclusivamente por conta do Poder Executivo, o prefeito do município do Rio, o governador do estado. Ocorre que, prestem muita atenção, o Poder Executivo ele age nos limites da lei. E existe hoje, oficialmente a gente pode falar, um projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho aqui um enquadramento melhor na tela. Estou com ele aqui em mãos. O projeto de lei de número 2569 de 2020, ele tem apenas 3 artigos para que possa ocorrer o retorno do futebol no Rio de Janeiro. O projeto sugere que as partidas todas que estão faltando aí no campeonato estadual sejam exclusivamente realizadas no Maracanã. Isso pode inclusive ser alterado na tramitação e na fase de deliberação do projeto de lei no momento da votação no plenário da Assembleia Legislativa. E o fato é que já existe um projeto, e se existe um projeto, ele pode ser levado e provavelmente será levado à votação, pode ser rejeitado, pode ser aprovado. Sendo aprovada a lei, o governador não pode ir contra a lei. Ele tem que cumprir a lei, ele age na forma da lei.
O executivo age praticando seus atos de administração dentro dos limites normativos estabelecidos pelo Poder Legislativo. Bom, juntamente com a lei que é de apenas uma página, um projeto de lei, não é uma lei ainda, é um projeto de lei. Tem que tramitar na Assembleia Legislativa para poder virar uma lei. Juntamente com o projeto de lei, eu consegui na íntegra o protocolo médico. Está aqui o protocolo assinado pela equipe médica, pela junta médica, né, que está aqui nominada como, deixa eu pegar o nome dela, CMET, Comissão Médica Especial Temporária, na qual participam profissionais do mais alto gabarito de saúde, com especialidade, inclusive, em saúde pública e sob a orientação de infectologistas, especialistas, inclusive, em epidemias e que estão atuando no combate à pandemia no estado do Rio de Janeiro. Eu estou com o protocolo na íntegra aqui, os 16 itens dele. Ele é muito bem feito, muito bem detalhado. E eu, inclusive, hoje, quarta-feira, às 22 horas, vou fazer uma live ao vivo aqui no canal. Vai ser, inclusive, a primeira live do canal Connect Fla. Já convido você, se estiver assistindo ainda há tempo, para me assistir nessa live às 22 horas de hoje. E eu vou explicar o protocolo, vou detalhá-lo. Ele é muito detalhado, é muito cuidadoso. Ele cuida de itens sensacionais, por exemplo, o item 5 do protocolo, dos pré-requisitos, né, para que possa haver o retorno às atividades de treinamento. O item 8 fala dos vestiários, o item 9 de rouparia e lavanderia, o item 10 como é que deve funcionar a fisioterapia, até da nutrição e alimentação dos atletas, o protocolo cuida e os médicos assinaram. Eu vou ler apenas essa parte introdutória do protocolo, que diz assim: recomendações médicas para o retorno do futebol. Objetivos. As informações aqui presentes têm como objetivo a implementação de medidas de proteção, um protocolo a ser seguido após o retorno das atividades dos clubes de futebol do Rio de Janeiro, colocando em prática rigorosamente todas as ações de segurança e assistência para os atletas, membros das comissões técnicas, funcionários e colaboradores, assim como os respectivos familiares e contactantes próximos de cada um deles. O protocolo é muito detalhado e extensivo a muito mais gente do que se pensava. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, através de uma comissão médica especial temporária, orientada por especialista em infectologia, elaborou este documento de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina do Brasil, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina Associação Médica Brasileira, de maneira a servir como referência aos clubes filiados e que participem das competições organizadas pela FERJ. Tal comissão especial temporária tem como objetivo elaborar esse documento, sugerindo medidas protetivas que possam viabilizar a retomada das atividades de treinamento e, posteriormente, competições de forma segura, após a devida liberação pelos órgãos governamentais e organizações de saúde pública, e assessorar as implementações das medidas aqui propostas. O protocolo é fantástico, repito, estou com ele na íntegra aqui na mão, todos os gráficos, o protocolo é muito detalhado e eu vou explicar nessa live hoje às 22 horas. Quem não puder assistir ao vivo, certamente poderá ver em reprise aqui no canal a live que eu farei mais tarde explicando o protocolo. Bom, qual é o efeito prático de tudo isso? Esse projeto de lei, se ele for aprovado, virando lei, ele determina o retorno do futebol. Aí você vai dizer, quanto tempo isso leva? Bom, eu vou explicar para vocês o procedimento. O projeto de lei já foi numerado, já foi apensado, já entrou na fila para poder entrar em pauta. Ele precisa passar por 5 comissões. Comissões são formadas por conjunto de deputados. Alguns dos deputados da casa participam das comissões que vão fazer um relatório e dar um parecer sobre o assunto. A primeira comissão na qual esse projeto vai ser avaliado é a chamada Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela comissão que existe em qualquer casa legislativa, no Congresso Nacional, numa Câmara de Vereadores Municipais. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que avalia se esse projeto fere ou não a Constituição e dá um parecer, para que possa se dar uma opinião jurídica aos deputados todos da casa que votarão o projeto quando ele for levado a plenário. Depois de passar pela CCJ, ele tem que passar por mais 4 comissões, ele foi distribuído para 4 comissões. Esse projeto só pode entrar em votação no plenário depois do parecer da CCJ e dessas outras 4 comissões, que são a Comissão de Saúde do Estado, da Assembleia Legislativa Estadual, a Comissão de Esporte e Lazer, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio e a Comissão de Finanças, Controle e Fiscalização. Há, ao que eu saiba, uma intenção do deputado Felipe, que está se movendo, ele é autor do projeto, para que as comissões se reúnam de forma breve
e possam juntas emitir esse parecer nos próximos dias. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, eu não posso responder por isso. Mas há hoje um movimento, um esforço, com o apoio, com o pedido da FERJ, com o pedido dos clubes, com a pressão do mundo do futebol, para que as comissões façam de forma mais rápida possível o parecer. Com os 5 pareceres entregues à mesa diretora da Assembleia, a mesa diretora pode pedir que o projeto entre em pauta, especialmente pela urgência do feito, para que então vá à votação. Sendo levado à votação, certamente será marcada uma sessão plenária virtual, para que via internet os deputados votem. E se mais da metade dos deputados presentes nessa sessão concordarem, o projeto está aprovado. Passado pelas 5 comissões e aprovado pela maioria dos deputados presentes na sessão virtual ordinária de votação, vai para a mão do governador Wilson Witzel, para que ele decida se ele aprova, sancionando, ou se ele rejeita, vetando. Muita gente hoje, quando eu explicava isso, me perguntou, professor, mas se o Witzel quiser vetar, ele derruba todo o esforço da Assembleia Legislativa. Não necessariamente. O governador, como chefe do Poder Executivo, tem o direito de vetar o projeto de lei, mas o veto dele é submetido à apreciação da Assembleia. E se mais da metade de todos os membros da Assembleia, o que a gente chama de maioria absoluta, quando a gente estuda processo legislativo no direito constitucional, se a maioria absoluta é dizer mais da metade de todos os deputados estaduais da Assembleia concordarem, eles podem derrubar o veto do governador e o projeto de lei tem que ser encaminhado para se transformar em lei, ser promulgado, virar lei e ser publicado. Quem tem o poder de decidir são os deputados. A matéria hoje, a bola hoje, está no pé dos deputados. Se os deputados estaduais do Rio de Janeiro quiserem, esse projeto de lei vira lei. Mas, professor, se o governador não quiser sancionar, ele tem 15 dias para vetar o projeto. Se ele vetar, a Assembleia tem o direito de deliberar sobre o veto e não aceitar o veto. E repito, se mais da metade de todos os deputados estaduais do estado do Rio de Janeiro concordarem, o veto do governador cai e o projeto de lei vai ser convertido em lei, vai ser promulgada a lei e aí ficará, por força de lei, autorizado o retorno do futebol. Essa lei vinculará o governo? Sim. Se essa lei for aprovada, o futebol volta? Possivelmente sim. Para essa lei ser aprovada, quanto tempo? Vai depender agora da mobilização e do esforço dos deputados. Independente da opinião pessoal de cada um, eu estou aqui apenas trazendo para vocês a narrativa dos fatos, tudo bem? Independente de quem concorda, quem discorda, quem pelos motivos A, B ou C, entende que o futebol não deve voltar, que o futebol deve voltar. Eu só quero colocar para vocês que esse retorno, caso aconteça, é dentro de um protocolo muito detalhado, que é pautado em tudo o que tem sido feito em outros países do mundo. Está alinhado com todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Conselho Nacional de Medicina, da Associação de Médicos do Brasil, de infectologistas altamente especialistas, para que se possa ter um retorno com total segurança aos atletas, membros de comissão técnica, demais colaboradores envolvidos, familiares e contactantes próximos. Não é aleatório. Se houver retorno dos treinos e logo depois das partidas, é dentro de um procedimento máximo de segurança que fala desde a alimentação dos atletas, a higienização dos uniformes, ao veículo utilizado, ao horário de chegada e saída, a divisão de horário por grupo, ao distanciamento e a proibição de proximidade num contato na etapa de treinos. É muito bem feito. Eu vou explicar o protocolo mais tarde às 22 horas. Valeu, galera? Quanto à lei, eu vou tentar dar uma enquadrada agora aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma enquadrada aqui na lei, tentar sair aqui da frente. Eu vou ler para vocês. A lei é muito pequenininha, não é? Emenda do projeto de lei, não é o projeto, não é a lei, é o projeto. Emenda do projeto de lei. Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente aqui a câmera, para ver se eu consigo enquadrar melhor. Vamos lá. Emenda do projeto de lei. Fica autorizado o retorno dos campeonatos de futebol no estado do Rio de Janeiro, no âmbito do estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã, na forma que menciona. Autor, deputado Jorge Felipe Neto. Artigo 1º. Fica autorizado a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, no âmbito do estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã, o retorno das competições de futebol, respeitando as seguintes determinações. 1. Vedada a presença de público espectador. 2. Sejam observadas obrigatoriamente as recomendações médicas para retorno ao futebol, elaborada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do anexo 1. O anexo 1 é o protocolo desta lei, ou outras orientações, determinações que venham a complementar ou substituir. Artigo 2º. Será permitido, a critério dos clubes de futebol, a transmissão dos jogos por quaisquer meios de telecomunicações, tais como rádio, televisão e internet. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Bom, pessoal, é isso aí. Está aí o nosso bate-papo, novidades sobre o futebol do Rio de Janeiro. De fato, a bola agora está no pé dos deputados estaduais do Rio. E o que eles decidirem é o que vai acontecer
para o futebol do Rio de Janeiro. Se esse projeto for aprovado de modo célere, numa tramitação rápida, ainda em maio, caso venha a virar lei em maio, em junho é possível que tenhamos o retorno do futebol. Esse projeto não é só para os treinos, esse projeto é para o futebol, dentro do protocolo de procedimentos com orientação e respaldo, assinatura das autoridades médicas e especialistas em controle de pandemia. Valeu, gente! Alô, nação! Conexão! Estamos juntos no canal Conect Fla. Hoje, quarta-feira, 22 horas, a primeira live ao vivo. Se é live, é óbvio que é ao vivo, né? Aqui no YouTube. Estão todos convidados.